Hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Superman está entre nós. Fui assistir esse filme agora no dia 8, exatamente. Já são 5 dias que eu tô, francamente, protelando para vir aqui para falar para vocês sobre este filme. Se eu gostei, se eu não gostei, se vocês que ainda não assistiram vão gostar. Enfim, a gente está aqui para dar uma boa confabulada, falar das impressões que tivemos, daquilo que a gente acha que poderia ser melhor, ou se o filme todo poderia ter sido melhor. Enfim, a gente está aqui para bater um papo muito franco, sem amarras, e claro, sempre digo a você, se você tiver que formar uma opinião sobre um filme, vá assisti-lo antes, tá? Vocês aqui na internet, a gente tem acesso a muita informação. A gente às vezes se pega, se levando muito pela fala dos outros, e se esquece do verdadeiro prazer de ir até uma sala de cinema e assistir a obra para depois formar a sua opinião. É muito fácil a gente ir na ideia dos outros, mas antes, assistam, confiram e depois a gente conversa um pouquinho mais aqui nos comentários, beleza? E se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas e da cultura pop. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo seu like, seu comentário e vamos agora falar dessa obra que inaugura definitivamente, né, o universo DC, que tanto vem aí nos seus altos e baixos, né, tentando, subindo, enfim. A gente teve muita esperança, e esperança é a palavra que rege esse momento que a gente vive, quando já na época da pandemia tivemos aí as novidades, né, lá no DC Fandom, trazendo aí personagens que talvez até nem imaginaríamos que apareceriam nas telas da DC, e trouxeram, né, um Adão Negro, um Homem, Mulher, um Gavião Negro, enfim, uma série de outros personagens aí que, enfim, daria certo e tudo mais. E então a pergunta sempre ficou, e o Superman? Né? Tava lá posto o Henry Cavill, sob dúvidas, né, dentro da perspectiva do Zack Snyder e tudo mais. E aí, tudo começou a ficar nebuloso, que promessas foram feitas, a expectativa do Snyderverse não alcançou, e finalmente, depois de idas e vindas, chega James Gunn para trazer essa obra que já era prometida desde o início da sua gestão como CEO da DC Studios. E assim, é uma responsabilidade muito grande. E eu digo grande porque espectadores como eu, e eu me coloco sim nessa ponta do iceberg, porque eu sou um cara de 1973. Eu vi Superman no cinema. O primeiro Superman do Richard Donner, né? Aliás, não digo o primeiro, eram outros Supermans antes do Richard Donner, mas o Christopher Reeve, que colocou a pedra fundamental, que define a essência do herói, do maior herói de todos, deixou ali um legado muito, mas muito grande. E a expectativa desses anos para cá sempre foi muito alta com relação ao Superman. Talvez até deixasse o público um pouco até de saco cheio de tanto se ouvir falar, e talvez o personagem começou a cair no desengano. E era com essa base que o James Gunn tinha para trabalhar. Reacender a chama do fã que assiste Superman, que lê Superman, que consome o conceito de Superman entre os heróis e por aí vai. E temos aí o David Gordon Sweat, que traz a vida de volta para este personagem. Falando um pouco dele, vocês já devem ter visto aí algumas entrevistas por aí, talvez até um material especial que tem rodado bastante aí no YouTube. O David Gordon Sweat também é catedrático lá da Juilliard, né? É a mesma escola de teatro que o Christopher Reeve fez. E eles têm um apelo muito próximo. Visualmente falando, o David Gordon Sweat não tem o apelo Superman. Isso sou eu falando, tá? Se eu tô contrariando você, desculpa, mas eu tô sendo sincero. Ele, pra mim, não tem o apelo Superman, né? Aquele apelo que eu me acostumei com o Christopher Reeve, até com o próprio Henry Cavill, né? Porém, ele tem
aquela essência, aquela inocência que o Christopher Reeve trouxe entre Clark Kent e Kal-El, né? Ele tem esses dois momentos, né? Esse filme, inclusive, esse novo filme do James Gunn, do Superman, ele tem umas falas que eu achei muito bacanas, inclusive um momento que ele conversa com a Lois, e elas estão lá no apartamento, lá naquele comecinho que ele vai fazer, que ele disse que faz a entrevista consigo mesmo, e nessa conversa de fazer entrevistas consigo mesmo, ela fala assim, você toma cuidado, que talvez uma hora o pessoal vai se enganar com os seus óculos, né? E vai perceber que você é o Superman, né? Que é a pergunta que todos nós fizemos aí durante todos esses anos. Um óculos vai diferenciar o rosto daquele que está estampado nas capas de jornal e nas TVs e tudo mais? Como que isso vai acontecer, né? Existe uma história em quadrinhos em que o Superman ele fala que aquelas lentes que ele usa são lentes com uma ótica, uma propriedade kryptoniana. E ela consegue fazer um lapso, uma mental das pessoas, né? Com um controle mental onde as pessoas não conseguem identificar o rosto do Superman na figura do Clark Kent, né? E assim ele segue a vida, né? Achei bacana, inclusive, uma explicação como essa, porque isso não é dito no filme, tá? Eu tô falando isso com referência em quadrinhos. Mas é bacana eles terem mencionado isso, justamente dando vazão para essa história em quadrinhos aí. E isso é basicamente a essência desse filme. Ele pega boas referências. A própria história é baseada em All Star Superman, né? Para quem não conhece o resumo da história, o All Star Superman é quando o Superman ele tem em si o pouco tempo de vida devido à extensa e poderosa exposição ao sol que ele tem tido, que ele teve em um determinado momento, e ele precisa provar, mostrar para a humanidade os últimos momentos dele antes de morrer, o porquê que ele é o Superman. E é assim que essa história é baseada. É baseada na essência da humanidade do Superman, né? E isso fica muito claro em diversos momentos da história. Ele se preocupa com as pessoas. Ele se preocupa até com o próprio Kaiju que está lá atacando a cidade. Ele luta contra o bicho, mas quem executa efetivamente nem é ele, né? Ele acaba depois até tentando evitar uma catástrofe maior. Então você vê um homem poderosíssimo, o maior herói de todos, protegendo. E essa proteção, essa presença protetora que faltava. Eu, francamente, até no próprio Henry Cavill, senti muita falta, apesar de eu gostar muito do Henry Cavill visualmente como Superman. Para mim, ele é a página do Jim Lee tirada e posta ali em live action. Esse é o Superman do Jim Lee que eu assisto, que eu leio, né? Mas, enfim, foi subaproveitado. E agora o David Corenswet, ele conseguiu pegar essa essência e transpor no personagem. Eu gostei muito dessa conexão que ele criou com as duas personas, Clark Kent e o Kal-El, né? Falando um pouco do Lex Luthor, né, do Nicholas Hoult, né? O Lex Luthor, ele é um daqueles mega milionários que detém o poder da mídia, da tecnologia. Vocês podem fazer até associação com alguém aí que já é comum nas mídias aí. Enfim, e ele tenta de todas as formas usar o que a gente vê o tempo todo na mídia. É das fake news para transformar a figura do Superman como uma figura ruim, né? E é constantemente essa tentativa dele. E é puramente a presença do Superman que o move a fazer isso. Ele quer destruir a imagem de alguém que é muito mais poderoso sem ter metade, nem um terço dos recursos que ele tem. E o Superman é o que é, e ele representa realmente uma força muito grande, né? Esse contexto dessa dicotomia entre Superman e Lex Luthor é muito presente na história. Você tem esse maniqueísmo muito claro ali. E o que eu gostei nessa história foi que o James Gunn, como sempre, não tem medo de ousar com relação às cores, com aquela coisa clara, né? Você vê o Superman de cueca por cima da calça, muito bem posto, e aquilo combina, não sai do tom. Ele consegue deixar exatamente o que é o personagem dentro daquela tela com clareza, né? E inspira, realmente. Ele tem takes que o símbolo do Superman ganha destaque, né? Acho muito bacana como o James Gunn coloca isso.
Mas vocês devem estar percebendo que eu não tô falando assim com aquela garra, como eu falei de Vingadores Ultimato, sabe? Porque, sei lá, galera, pra mim, esse Superman, ele precisava ter momentos assim que realmente fizessem a diferença, sabe? Aquela coisa épica, não tô falando do cara voar ao redor do planeta e fazer o tempo voltar, mas eu tô falando de escalas gigantescas, né? De coisas assim que ilustram a tela, que enchem a tela, que falam, nossa, esse é o Superman mesmo, sabe? Eu senti falta disso, sabe? O James Gunn, ele pôs muita coisa ali, muita coisa interessante, inclusive, essa ideia dele fazer a Fortaleza da Solidão surgir e depois voltar, eu acho isso extremamente criativo, né? Aquela coisa das lentes que se juntam para poder soltar aquele facho de sol para recuperar o Superman lá no começo da história, eu achei muito interessante, muito legal o conceito visual daquilo. Ele tem aquela equipe de autômatos que cuidam dele nos momentos que ele está frágil para poder fazer o atendimento a ele, né? E assim, isso são elementos muito interessantes, né? Aliás, se você assistiu o filme, vocês estão vendo, né? Que eu nem perguntei para vocês se ia ter spoiler ou não, já saí falando. E é isso aí. Já são 5 dias, vamos que vamos. Então, assim, tem uma cena que ele tá vendo uma mensagem dos pais dele, Krypton. Né? Inclusive o Bradley Cooper, que fez aí o Rocket Raccoon, do Guardiões da Galáxia, tá lá, é o Jor-El, né? A mãe eu não sei quem que é a atriz, que eu não saquei não, muito jovem a garota, inclusive. É, eu achei interessante a forma como eles introduziram um conceito ali, que o próprio Zack Snyder, de certa forma, já tacou na sua cara, e nesse filme vocês devem ter percebido isso de forma bem peculiar. Bom, o Superman vê lá uma mensagem, essa mensagem ela tá craquelada, porque quando ele vem com a nave, ela vem com defeito, e isso está gravado lá. E o Lex Luthor, ele descobre né, o paradeiro da Fortaleza da Solidão, graças à engenheira, que eu já vou falar dela para vocês. Né, uma das personagens da história. Vai ele e o Ultraman, tá? E os caras vão lá, o Ultraman, inclusive, um personagem bem bacana, só pra gente falar aqui sobre ele, tá? Eles entram lá e assim, entram de portas abertas. Fica uma pergunta, como eles entraram sem ter sequer uma assinatura de DNA para poder entrar naquele lugar. E eles entram assim, sem esforço, já bota peito e já vai abrir na porta da fortaleza. Então, quando eles chegam lá, ele pede para a engenheira desenrolar aquela mensagem. E a gente descobre o que a intenção que o Zack Snyder já tinha desde lá do seu universo. Na mensagem, os pais dizem, inclusive o Clark, ele assistia essa mensagem, até uma certa parte que o inspirava, que é quando eles diziam que ele era a salvação de Krypton e tudo mais. Só que depois disso, a mensagem explica que ele é a salvação de Krypton porque ele tinha a missão que eles incumbiram a ele, depois de chegar na Terra, de repovoar Krypton através dele. Então ele tinha que tomar trocentas esposas, ter muitos filhos e se tornar um grande ditador no planeta e repovoando Krypton a partir dali. Quando ele descobriu essa mensagem, cara, é aí que a gente vem naquele conceito do que o Zack Snyder fez. O Zack Snyder, ele brinca com o Injustice, né? Quando o Darkseid ele usa do sofrimento do Clark, né, do Kal-El, depois que a Lois é incinerada por ele, depois que ele é tomado pelo ódio, por aquele controle que o Coringa faz nele, e a partir dali ele se revolta e domina o planeta mesmo, ele se torna um monstro, né? Então, em cima disso, essa é praticamente a base que eles queriam implantar. Para quem estava de olho nessa cena já sacou mais ou menos isso daí. Mas o que faz desse filme, o que sempre quisemos, eu pelo menos queria que retornasse, apesar de gostar muito do Henry Cavill, mas o Henry Cavill não entregou isso, era o símbolo da esperança. Daquele herói altruísta que não tem medo de se sacrificar pelos outros. E é isso que faz do Clark, do Kal-El nessa história, o melhor e o maior herói de todos. Ele se predispõe exatamente a ficar à frente, na linha de frente, para poder proteger os mais fracos. Tanto disso, né, que na entrevista que ele faz com a Lois, ela questiona quando ele interferiu no conflito entre a Borávia e Jalampur, né, que é uma
civilização, já não por uma civilização, um povo muito oprimido, enquanto a Borávia é tipo Rússia, né? Mega potência, o caramba. E eles vão esmagar os caras, né? Tudo vilarejo, todos os vilarejos ali, o pessoal simples, com uma enxada na mão contra poder bélico grande. E ele vai, não mostra isso, obviamente, isso não é mostrado, mas ele interfere. E a Lois questiona. E é aí que você vê o tamanho da inocência que ele tem com relação a todo esse cenário político caótico e guerras que a gente vive. Ele só quer salvar vidas. Acabou. Ele não tem outra intenção. Então isso James Gunn consegue pôr muito claramente na história e isso é realmente inspirador. Eu queria, por falar, inclusive, eu estava falando agora de momentos épicos, e essa cena da interferência dele lá em Jalanpur eu queria ver. Eu queria ver coisas épicas que ele fez, porque assim, né, eu digo ele fez, porque a história, esse filme já começa contando que no mundo já existem os meta-humanos há muitos anos. Há muitos anos a Terra já convive com esses caras. E o Superman é um cara que chegou depois. Exatamente, ele chegou depois. E ele chegou sendo muito mais forte que todos eles juntos. Então essa coisa da presença dele abalou o mundo. E ainda mais quando ele entra e interfere num conflito internacional. E isso faz dele um inimigo número um. É aí que o Lex pega a brecha para poder queimar o filme dele e fazer com que ele fique mal na fita no planeta inteiro. Que é aquela cena, inclusive, que ele tá entre o povo e tudo mais, e o cara joga latinha na cabeça dele e o caramba. Esse filme, gente, ele é realmente um bom começo para DC. Não como eu gostaria, tá? Eu queria show, sabe? Desculpa, posso estar sendo chato aqui de falar isso, mas eu queria muito show, eu queria ver escalas gigantescas, sabe? A figura lá do Kaiju, interessante e tal, mas, sabe, não ornou. Eu não achei aquilo necessário para poder escalonar o poder que o Superman tem dentro daquele universo, né? Eu queria algo mais, né? Mas enfim, a gente ainda tem muito chão. Essa história, ela começou bem. Eu digo para você que tá me vendo aí falando, assista, porque o filme não é ruim, o filme é bom, tá? E assim, diferente do que estão dizendo aí, que tem muita gente ovacionando e tudo mais, o filme, vamos lá, calma, ele não é tudo isso, tá? Então vocês vão de coração aberto, porque se você tá indo esperando assistir um filme do Superman para contar a origem dele, esquece. James Gunn já deixou bem claro. É daí pra frente, o que vocês já sabem, não precisa contar. Nem no Quarteto Fantástico vai ser contada a origem deles. Quiçá o Superman, que já tem trocentas vezes essa origem contada nas séries, contada em filmes e por aí vai. Chega, né? Tem que começar assim mesmo. Então, abre seu coração e já vai preparado para ver isso, tá? Personagens que eu queria comentar com vocês, tá? A gente tem nessa história alguns personagens que são bem peculiares. O próprio Ultraman, que eu comentei, é aquele cara de preto, durante o filme que vocês devem ter visto, né? E que, na verdade, ele está travestido de duas camadas. A primeira camada é o martelo da Borávia, aquela coisa gigante, aquele cara tipo meio robôzão, assim, meio metálico, que tá voando, batendo no Superman no começo do filme. É ele, com aquela armadura. Na verdade, não é o martelo da Borávia, é só uma capa protetora ali, uma segunda pele que ele usa para dizer que está a favor da Borávia e usar o conceito da guerra da Borávia contra Jalanpur para poder ganhar o que o Lex tanto quer. E isso nos aproxima do filme do Richard Donner, né, lá com o Lex Luthor do Gene Hackman, do falecido Gene Hackman. Né? Vocês se lembram daquele momento em que ele está explicando o que ele quer fazer com a explosão dos mísseis no primeiro filme, lá do Superman? Ele quer terras, né? O Lex Luthor, ele quer terras, né? Ele quer acabar lá com a Califórnia inteira, né? E aí o que acontece? Nesse filme é a mesma coisa. O Lex Luthor também, ele quer Jalanpur para ele. Ele quer destruir aquele povo, ele quer dizimar todo mundo para ser dono daquela terra toda. Exatamente. Interesse. O tempo todo, interesse. E, claro,
ele usa dessa figura desse cara, do Ultraman, vestido de um guerreiro da Morávia, para guerrear em nome deles, para justamente conseguir seu espaço. E na verdade quem está por trás daquilo é o Ultraman, que é comandado pelo Lex. Aliás, o Lex tem uma central de telemarketing, uma central de operações lá que controla tudo que o Ultraman faz. Inclusive lutar com o Superman. Aliás, ao longo desses anos fica muito claro que o Lex mapeou todos os movimentos do Superman e ele consegue ali dominar e controlar o Ultraman de uma vantagem absurda em cima do Superman. Então o Superman tem momentos ali que ele sofre muito, ele sofre bastante, mas em determinado momento lá a gente descobre. E mais, o Ultraman, para quem tava com aquela costeirinha, esse é um spoiler caceta. Se você assistiu até agora, então se prepara, que agora vai vir uma martelada da Borava em cima da sua cabeça. O Ultraman é o Clark. Na verdade, é um clone do Superman que está travestido dessa figura Ultra. Ultra porque existe todo um background. Eu até fiz uma associação desse anti-Superman como o próprio Bizarro. Exatamente. Ele não é colocado desta forma. Inclusive, ele tem até um mullet, né? É bacana o visual dele. Lembra bastante aquele Superman de mullet, né? E aí, ele é um personagem que é totalmente controlado. Ele não tem controle. Ele é um bicho neandertal, né? Ele é bruto, né? Ele faz as coisas conforme a central controla lá pelo Lex. Mas ele no final acaba caindo lá dentro da fissura do tecido da realidade e sendo sugado para dentro de um buraco negro. Muito legal esse conceito científico, inclusive, que eles colocaram na história, né? O Lex, galera, ele tem lá dentro desse local, ele tem uma espécie de portal que acessa micromundos, né? Micromundos, não chega a ser micromundos, não é esse termo que eles usam lá. Eu não lembro, se você assistiu, escreve aqui embaixo nos comentários. E aí ele consegue pular entre os mundos compactos, se eu lembrei, tá? Mundos compactados, né? Lembra bastante o conceito do Homem-Formiga. E ele passa entre esses mundos por uma espécie de aparelho que abre esse portal, né? E ele prende os caras lá, inclusive um dos que ele encontra, inclusive o Clark é preso lá em determinado momento. Ele encontra o Metamorfo. É lá que a gente encontra. E o Metamorfo ele consegue reproduzir a Kryptonita com a mão dele. Ele consegue fazer a mão dele se transformar numa Kryptonita e acaba com a energia vital do Superman, né? Bacana a relação dos dois. Ele é muito abobalhado. Abobalhado não digo bobo de burro, mas ele é abobalhado de perdido, de controlado, o Metamorfo, né? O visual tá perfeito, tá igualzinho. E a reprodução dos poderes dele na tela é um primor, cara. Tá? Bom, enfim, vamos falar um pouquinho aí da Gangue da Justiça. Exatamente, Gangue da Justiça, vivido aí por 3 personagens: Lanterna Verde, Mulher Gavião e o Senhor Incrível, Mr. Terrific, né? O Guy Gardner, do Nathan Fillion, ele é uma figura, galera. Cara, aquele cabelo dele é ridículo, mas é de propósito. Eles fazem aquilo justamente para chamar a atenção. E eles conseguiram, cara. E ele é convencido, ele tem o mesmo tom do que ele é nos quadrinhos. Adoraria ver ele se reunindo com a tropa dos Lanternas Verdes no futuro. Isso vai ser incrível, cara. Ele com essa arrogância, encontrando com o Hal Jordan, meu Deus, vai ser um absurdo, tá? Ele chama eles de Gangue da Justiça. Aliás, o pessoal não gosta, nem Mulher Gavião gosta, ninguém gosta do nome. É ele que inventou. E eles vivem num QG, que é exatamente cara crachá da Sala da Justiça, Hall of Justice. É o lugar perfeito ali, cara. Eles estão exatamente naquele mesmo lugar que aparecia nos Super Amigos. Exatamente, mesmo prédio. Cara, e o bacana é que, assim, eles ainda estão perdidos, porque eles são financiados pelo Maxwell Lord, que é vivido aí pelo Sean Gunn, o irmão do James Gunn, né? O Maxwell Lord, cara, ele tem uma aparição muito rápida na história, quase nada. A gente vê ele numa entrevista, assim, passando na tela muito rápido, tá? Aliás, por falar de personagens que são muito rápidos, né? Os pais do Clark, vamos combinar, hein? Que sacanagem com eles, cara. Foi quase nada. Poxa, a presença do Jonathan Kent e da Martha Kent
é muito visceral na vida do Superman. E eles estão ali, tipo, sabe as aventuras de Lois and Clark? Tá com o Jim Kane, né? Com aquele cara, o Jim Kane. Cara, é aquilo ali. É muito tosco, cara. Só um pouquinho de cena pra eles e eles, assim, são abobalhados, sem ação nenhuma. Eles não têm aquela profundidade que o Kevin Costner deixou na presença do pai do Henry Cavill lá no Superman. Aquilo sim, o cara morreu num tornado. Que coisa linda, que foi poético, né? É, não tinha esse mesmo apelo, né? Mas enfim, foi uma passagem bem pequena. Eu espero que eles tenham mais tempo no próximo filme, né? Então vamos lá, o Mr. Terrific, que é vivido aí pelo Ediga Tag, ele é um gênio, absurdamente inteligente, como ele é nos quadrinhos, sim, tá? E extremamente cartesiano. Você sabe que toda pessoa cartesiana, aquelas que não entendem metáforas, elas tendem a ser motivo de piada mesmo. Porque você fala, ela fica panguando. Não entendeu nada do que você falou, mas a verdade é porque ela não consegue metaforizar o processo, né? E ele é assim, tá? E o detalhe, tem uma cena que essa daí inclusive foi o fechamento do filme, que é uma cena pós-créditos, que depois que a Terra vai começando a ser rasgada pelo tecido da realidade, e eles conseguem retroceder isso aí, lógico, né? Enfim, tinha como, né? E no finalzinho o Superman tá lá em frente a um dos prédios lá de Metrópolis, junto com o Mr. Terrific, que é extremamente cartesiano e certo daquilo que faz, e um dos prédios. Existe ali uma. Como é que fala? Uma fissura do prédio, depois que o tecido da realidade fechou, ficou uma fissura que ficou fora de ângulo no prédio. E o Superman fez esse comentário do lado do Mr. Terrific, que queria aquilo perfeito. Mas não. Mesmo com todo o cálculo e toda aquela cartesianidade dele, o negócio ficou fora do ângulo. E ele deixa o cara muito irritado. A Isabela Merced, que faz aí a Hawk Girl, tá? Isabela Merced, que inclusive tá em Madame Teia, né? Está em The Last of Us. Ela é elegante, imponente, tá? Ela tem lá o traje tanagariano, mas ela é secundária na história. Ela não tem tempo para mostrar quem ela é, tá? Ela dá os gritinhos lá de gavião e tudo mais, mas, enfim, visualmente ela tá bonita, mas não disse a que veio. Como eu falei do Metamorpho, né, do Anthony Carrigan, tá? Ele tem esse visual estranho e ele tá lá nesse mundo paralelo, preso junto com o Clark, fazendo a parte dele, prendendo o Clark, mas ele tá ali porque ele tá sendo chantageado pelo Lex, que tá na posse do filho dele, sequestrado pelo Lex também, né? Enfim, é um personagem com pouco tempo de tela, mas também muito importante. Um cara que eu não dava nada para ele é o Jimmy Olsen, exatamente, o repórter. Ele é extremamente carismático e, claro, ele tinha que ter um plot ali muito legal. É ele que dá uns pegas na mulher do Lex. O Lex crente que tá tudo bem, que tá no controle, mas ele tá tomando uns corno bem dado do Jimmy Olsen. Não é nem de Superman, nem de mais ninguém super poderoso. É daquele carinha ali, para deixar o cara com mais raiva ainda, né? Muito bem, e é assim que muitos dos planos de Lex são desvendados na história através desse contatinho que o Jimmy Olsen tem. O personagem, inclusive, é muito bacana. Quem vive ele é o Skyler Gisondo. Rapaz, muito carismático, não conhecia esse menino. Muito bom o trabalho dele, tá? Vamos lá. O Krypto, cara, não posso ir embora daqui sem falar dele. O Krypto é um show à parte, cara. Vamos combinar. Que personagem fofo. Nosso James Gunn conseguiu captar a essência de um bichinho inteligente, esperto, zoeiro e extremamente carismático, cara. Bom, é muito simples. Ele ferra com a vida, inclusive, do Mr. Terrific, do Senhor Fantástico aqui. Putz, falando até o nome errado do cara, tá? Do Senhor Incrível. Ele pega uma das esferas T, que são as tecnologias que acompanham ele durante o tempo todo, e cata aquilo como se fosse uma bolinha, igual eu jogo pro meu cachorro, um pingo aqui. Achou que era bolinha e quebrou o negócio inteiro. Cara, isso é muito caro. E o Mr. Terrific falando, isso é muito caro. E o bicho quebrou. Quebrou todos os drones que acompanhavam as movimentações do Superman e davam vantagem para o Ultraman. Ele quebrou todos, cara. O Krypto foi uma adição
Muito inteligente o James Gunn. Cara, inclusive vocês devem estar acompanhando aí as propagandas do filme. É só da cripto. Tá incrível. Ele encontrou a coisa certa. E tem também uma aparição muito, mas muito, muito interessante no finalzinho do filme. Que é a Millie Alcock, que vai fazer aí a Supergirl. O filme pronto, já estão no processo de edição aí. E ela aparece no final. Por quê? Porque quando aparece Krypto, cara, se vocês não acompanham os quadrinhos, o Krypto ele é diretamente parceiro da Supergirl, tá? E quando ele apareceu no filme, ele não é um personagem diretamente do Superman, mas sim dela. Eu falei, será que sim? Eu fiquei com isso na cabeça quando o filme tá rolando. No finalzinho, bem no finalzinho, ela aparece lá, super suada, porque ela foi numa balada em outro planeta. Olha só o conceito, cara. Dentro desse contexto. E ali a gente já teve a primeira aparição aí da Millie Alcock na pele de Supergirl, né? Bom, e não posso deixar de falar dela, da Lois Lane, né, cara? A atriz que faz a Lois Lane, ela e o David Corenswet, eles entraram numa catarse tão forte que eles convencem a gente, cara. Eles convencem. Assim como todo o contexto da história de que já existem supers ali, o romance deles é mais maduro, tá? Não tem uma inocência, é uma coisa assim, mais firme. Eles têm uma relação muito gostosa, muito bacana, muito parceira. Isso se solidifica no finalzinho, né? Bom, num geral, gente, o filme ele não é um filme ruim. Ele é um filme bom, porém ele carece de mais energia. Talvez eu esteja exigindo demais por algo que está abrindo ainda um novo universo. E eu tenho que reconhecer isso. Às vezes a gente fica nessa ansiedade de querer que as coisas aconteçam logo de primeira, mas a gente precisa primeiro dar espaço para tudo acontecer. O universo Marvel não começou assim, num estalo. Ele começou filme a filme, ele se construiu. A gente tem o primeiro filme dessa construção, o filme do Superman. O que vem por aí, meus amigos, aguardem, porque tem muita coisa legal. Aliás, se você está curioso sobre aquela cena do Superman, que ele está na janela do apartamento da Lois e tem uma criatura rosa voando ali atrás, na verdade ele não interfere naquela cena. Ele só conversa com ela, ela pergunta para ele, você não vai ajudar os seus amigos? Que tá lá a gangue da justiça, né? Brigando para detonar o negócio. Ele falou, não, isso é só um duende interdimensional, eles podem dar conta disso. Por quê? Porque esse tipo de cenário agora é comum. O filme começa assim, dizendo que isso é comum, então não precisa se contar nada, nenhuma história, nenhuma origem, nem nada. Por isso que, de certa forma, o filme me apeteceu por ser sincero, mas me deixou na vontade por ver momentos maiores, mais épicos, porque a gente está falando do maior herói de todos, e não dá pra gente ficar só na mesmice. Bom, espero que vocês entendam o meu ponto de vista. Aliás, esse vídeo eu sou complacente bastante com o Gustavo Cunha, porque quando ele tá pedindo mil desculpas para todo mundo aí, dizendo que ele é o único que não gostou. Não é que ele não gostou, ele apenas enxergou algo assim, sabe? Faltou coisas que eram importantes de ter no filme. Mas, de qualquer forma, é um filme bom, sim. O universo de si está entre nós, meus amigos. Aquilo que a gente sempre sonhou começou e agora está na mão de um cara que realmente sabe fazer esse trabalho. James Gunn sabe trabalhar com filmes de super-heróis. E a gente vai fazer o quê? Dar uma chance para esse cara, porque a DC precisa respirar um pouco para cima da superfície, porque não tá dando, os caras estavam se afogando. Beleza? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixem o seu comentário, porque, olha, o universo de si tem chão, meus amigos. Ele precisa de quem? Precisa de mim, precisa de vocês. E vamos dar essa força, beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo.